tentando ser um pouco mais produtivo, com tanta coisa que vocês têm para fazer, vocês trabalham muito com a oratória, a comunicação e a voz de vocês. Como vocês fazem para se preparar para grandes palestras, podcasts e para conseguir se comunicar tão bem? Vai, boa pergunta. Posso começar? Pode. Enquanto você estava falando, vieram duas coisas na minha cabeça. A primeira delas é um livrinho que eu tenho do Schopenhauer, ele se chama Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, que são técnicas de oratória. E a outra é que há pouquíssimo tempo eu estava lendo junto com o pessoal do Clube do Livro, um livro que é o Vidas Comparadas, é uma coleção, ou Vidas Paralelas, de um grego chamado Plutarco, onde ele compara sempre um grande grego e um grande romano. E nessa comparação ele pegou Alexandre e Júlio César. E Júlio César foi um dos homens mais marcantes da história. São poucos que podem falar que mudaram o calendário, né? Você tem Cristo, antes e depois de Cristo, mas você tem César também. Porque ele criou o calendário que a gente usava até não muito tempo atrás, que era o Juliano. Os russos usaram o Juliano até 1917, hoje usam o Gregoriano. E o César se orgulhava muito de uma coisa. Ele dizia que ele era o segundo em oratória em Roma. Ele só perdia para um cara chamado Cícero. E graças à oratória dele, ele conseguiu ter muito sucesso na política. E ele também falava, eu sou o segundo, eu não sou o primeiro, mas porque eu sou homem de armas, né? Se eu fosse me dedicar só a isso, eu seria o primeiro. Ele colocava. Então a oratória é super importante. E eu sei disso hoje mais do que nunca, mas eu sempre valorizei uma oratória boa porque eu tinha admiração por quem falava bem. Então como que eu faço para me preparar? Eu ensaio. A Malu sabe disso. Eu ensaio, eu fico falando sozinho, fico repetindo, eu mexo a boca, assim, enquanto eu estou ensaiando mentalmente. Ela sabe que eu estou fazendo um discurso mental comigo mesmo. Então eu gosto muito disso. E sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu também imagino, por exemplo, no podcast, se eu dou uma resposta, eu já gosto de imaginar qual é a possível réplica daquela pessoa para que eu tenha melhores argumentos. Então, o meu truque para isso é óbvio, é a preparação. Eu levo muito a sério as apresentações quando eu vou fazer, porque por mais que eu seja um cara bom de improviso, eu sou muito melhor se eu não tenho que improvisar. Se eu já sei qual é a pauta, qual é o assunto, eu consigo preparar, eu consigo buscar referências, frases de efeito, e isso deixa o discurso, logicamente, muito melhor. Mas eu pego tempo para isso mesmo. Eu gosto de ter essa preparação. E quando ele fala que ele se prepara, ele se prepara mesmo. Numa live que ele vai fazer, alguma coisa assim, quando é um evento grande, ele faz a live inteira antes de fazer. Então, as pessoas acham, o Bruno entrou lá naquela live ao vivo, de alguma forma, e arrasou. Não, ele passou 2h30 fazendo a live antes, real, assim, oficial. E posso responder agora, depois você fica por último? Posso botar uma coisinha aqui, uma observação? Pode. A gente fez uma live para o Stage, que foi o Viver de Renda com Marketing Digital. A live para começar às 8h. Eu comecei a ensaiar às 6h, eu acabei de ensaiar às 7h55, eu tomei um café, a live começou às 8h. E a Lara tá aqui, não me deixa mentir, ela tava lá. Mas saiu de uma maneira magnífica, porque eu ensaiei antes. Se não tivesse ensaiado, não seria tão bom. Quando você começou a falar, eu fiquei super nervosa, porque eu falei, meu Deus do céu, eu sou péssima em oratória. Mentira, eu sou boa hoje em dia, né? Mas eu já fui muito ruim. E hoje em dia, obviamente, eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu tenho noção de que eu melhorei bastante. E eu não fiz nada para isso. Eu acho que o que eu fiz de principal, assim, foi me atentar ao que eu fazia já antes. Então, eu me preocupei com a forma como eu falava as palavras. Antes, eu sempre falava as palavras pela metade, eu comia os S's, comia os R's, comia todos os plurais. Isso deixava a minha fala super pobre. Então, eu só me preocupei. Eu falei, eu vou falar mais devagar e vou começar a falar as falas inteiras. E isso no Instagram também. Então, eu comecei a fazer isso no próprio Story, né? E antes, e era uma coisa que o Bruno fazia muito, ele apagava stories. E eu sempre fui muito autêntica, espontânea, etc. Eu falava, não, eu não vou apagar. As pessoas gostam disso em mim. Mas eu estava errada. Porque tudo bem eu ser autêntica, espontânea, etc. Mas passar o erro o tempo inteiro é muito ruim. Te deixa pobre, né? Tira a sua credibilidade de alguma forma. Então, eu passei a fazer alguns stories mais de uma vez. Isso não tirava a minha espontaneidade, né? Eu vi que era melhor, que eu conseguia fazer melhor, passar melhor a informação. E hoje em dia, obviamente, às vezes eu não preciso fazer mais de uma vez, né? Porque eu já melhorei. E eu tenho certeza que eu tenho muita coisa ainda para melhorar. O podcast que a gente tem gravado toda semana me ajudou muito, porque eu tenho contato com pessoas muito inteligentes, com uma oratória muito boa, e eu tô ali assistindo de pertinho, então eu
consigo absorver de alguma forma aquilo, e eu acho que ajudou muito na minha oratória, mas eu acho que o principal mesmo foi eu me importar, né? Eu, de fato, parar e falar, putz, olha só, isso daqui tá ruim, e se eu fizer de novo vai ficar melhor, então vamos fazer. No meu caso, um pouco dos dois, da Malu e do Bruno, treino, falar, praticar, sem a menor dúvida, me expor. Eu tenho uma história, né, muito forte na acadêmica, então eu fui professor 11 anos, durante 11 anos eu fui todos os dias dar aula na faculdade. Isso me ajudou muito, 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 muito. Só aconteceu uma coisa. Quando eu estava num ambiente que eu percebia que eu era a autoridade daquele ambiente, ou seja, é o professor Joel que está entrando. Oi gente, tudo bem? Bom dia, vamos falar. Vamos começar, presta atenção, aqui é a aula. Eu nadava de braçada. E aí eu comecei a conversar com pessoas das quais elas exerciam um poder na minha cabeça de autoridade muito grande. Cara, vou falar com essa pessoa, vou falar com essa pessoa. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu pensava o que eu ia falar e chegava na hora de falar, eu travava, meu. Eu tinha medo e eu falava, fala alguma coisa, cara. Fala alguma coisa, meu. Fala alguma coisa. E aí eu fui, vamos dizer assim, destravado. Eu fui iluminado por uma frase do Aristóteles, que é assim, ó, o segredo da comunicação não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas. E foi ali. Eu falei, preciso falar com as pessoas. E eu tenho um jeito, eu tenho sei lá, uma tatiquinha, vamos dizer assim. Eu sempre faço perguntas. Quando eu entrei aqui para falar com vocês, eu fiz perguntas. Não sei se vocês repararam. Oi, gente, tudo bem? Vocês moram onde? De onde vocês vieram? Sério? Tão longe? Você. E quando eu estou falando com as pessoas, eu percebo que o canal fica muito mais simples, muito mais fácil, eu relaxo. E aí conecta. E foi isso. Então o grande, vamos dizer assim, meu grande elemento de oratória é falar com as pessoas e não falar para as pessoas, treinar. E aí eu percebi também que os grandes oradores, eles têm algumas características. Fala simples, não tem palavra rebuscada, são naturais, tem naturalidade, tem carisma, são bons ouvintes, tem pausa e tem um negócio muito forte que eles geram identificação. Vamos pegar um comunicador aqui, tipo o Whindersson Nunes. É um comediante, mas por trás do comediante, um excelente comunicador. Então quando ele fala da história lá do rico e do pobre, quem é rico se identifica quando ele dá o exemplo. Quem é pobre se identifica quando ele dá o exemplo. Então a identificação faz a galera fixar. Então ter bons exemplos, ter colocações que fazem parte do contexto, isso faz uma boa comunicação. E aqui, ó, nunca falei isso, mas vou falar. Se alguém me perguntasse, Joel, qual é a sua arma de guerra poderosa? Não é meu foco, não é minha disciplina, não é minha alta performance. A minha arma mais poderosa é a minha comunicação. Foi ela que me trouxe e está me levando em vários lugares. Aí tem um podcast como esse, melhora essa arma. Aí falar no YouTube, melhora isso. Então você cria situações que potencializam o seu, sei lá, o seu ponto forte. Eu posso fazer uma pergunta para ela? Porque a gente aqui falou de oratória, né? Falou o que a gente faz, o que a gente acha que é bom. Sim. Mas eu acho que a especialista é ela. Então eu quero uma dica de como melhorar a nossa oratória, que eu tenho certeza que eu tenho muito a melhorar. Então, por favor, me ajude. Então, antes de dar a dica, eu queria te estender um convite e perguntar se você aceita ser a minha mentorada. Eu ficaria muito honrada, eu te acompanho há bastante tempo, ficaria muito honrada se você aceitasse ser mentorada por mim e eu te ajudasse nessa questão das palestras para você melhorar ainda mais uma comunicação que você já tem, que já é boa e já é inesquecível de certa forma, afinal de contas, eu particularmente não esqueço muitas das coisas que você tem ensinado todos os dias no seu podcast, no seu Instagram e nas suas redes sociais. Obrigada. Eu vou tentar botar na agenda, a gente se fala depois, a gente tenta. Combinado. Eu agradeço o convite. Agora, eu acho que uma principal dica que eu me identifico muito com o que o Joel disse. Eu, particularmente, quando tento fazer qualquer discurso, qualquer palestra, para mim, o principal é gerar emoção. As pessoas, elas dificilmente se lembram do que você falou, mas elas não esquecem de como você fez elas se sentirem. Então, não adianta também você querer decorar um discurso inteiro, você querer falar coisas muito inteligentes, repetir frases muito conhecidas, se você não conta a sua história da melhor forma possível. Então, se eu pudesse dar um conselho a todas as pessoas que estão assistindo agora,
Contem a sua história da forma mais emocionante o possível. Façam elas sentirem como se elas estivessem naquele exato momento. O que vai fazer o seu discurso ser fora da curva é você fazer uma pessoa rir, chorar, se emocionar e sentir vontade ali de torcer e bater palma quando você acabar de falar. Então, fale com emoção. E muito obrigado, porque vocês são pessoas que emocionam todos os dias milhares de pessoas. Obrigado. Obrigada, adorei. Dica anotada e absorvida, no máximo sucesso. Já tava aqui pensando como que eu vou contar minha história de forma emocionante. Quais são os Pode deixar. pontos